Você sabe como sua organização financeira e comercial pode impactar nos lucros do seu consultório? Quer aprender a melhorar esse processo? Então fique atento às dicas a seguir. Sou a doutora Líria Mircaldi, sou ortodontista, professora de harmonização orofacial e sou formada há 9 anos. No início, eu encontrei algumas dificuldades tanto para organizar a questão do estoque, a questão dos prazos do consultório, todo o financeiro, e também para conseguir promover os meus serviços. Estou aqui com diquinhas valiosas para você que está começando nesse processo ou quer se organizar melhor. Primeiro, nós vamos estudar o mercado e entender o seu posicionamento nesse mercado. Segundo, nós temos que avaliar o seu financeiro. Entender em relação aos prazos, as validades dos produtos, ao seu estoque, prestar atenção nos boletos, e isso vai direcionar muitas tomadas de decisão. E por último, acertar na comunicação com o seu público, que aí a gente consegue trazer, novos pacientes e pacientes que tenham o perfil dos consumidores do seu serviço. Antes de mais nada, nós precisamos fazer uma análise do mercado da harmonização. Então a gente precisa entender se o público está disposto a investir em estética, em autoestima, a consumir esses serviços. Precisamos também avaliar a variedade de profissionais que estão no mercado, Se esses profissionais eles estão aptos a realizar os procedimentos, se eles têm muito tempo de carreira, se tem muita oferta na sua cidade ou na região que você atua. Isso também vai trazer aí um bom direcionamento até para a nossa forma de comunicação com o nosso paciente. Devemos também ser muito criteriosos em relação às regulamentações do CFO, estarmos sempre atuando de forma ética e de forma que não infrinja nenhuma das normas impostas pelo Conselho Federal de Odontologia. É muito importante também a gente entender sobre a taxa de ocupação. O que é isso? Qual o seu espaço físico para realizar os procedimentos? Qual o tempo que você leva para fazer esses procedimentos? E isso tudo deve ser levado em consideração quando você vai passar os seus valores para o paciente. Porque esse tempo, essa mão de obra, ela precisa ser cobrada de forma honesta. Outro ponto também muito importante é você entender qual o seu núcleo de negócio. Qual o procedimento que você mais realiza, que você tem mais facilidade, que você se familiariza mais, que você se sente melhor e assim, que você domina mais, de fazer, e apostar nesses procedimentos, porque esses procedimentos eles vão te levar ao sucesso. O controle de estoque na harmonização, ele é muito importante. Por quê? Os produtos eles não podem, de forma alguma, não só na harmonização, mas também na odontologia convencional, eles não podem correr o risco de chegar próximo da data de validade. Então a gente precisa estar com o estoque bem controlado e, é claro, a gente não pode receber o paciente tendo consciência de que às vezes o produto não vai estar lá, ou que a gente não vai ter, por exemplo, uma cânula, uma agulha, um soro, que vai faltar algum produto. É muito importante a gente entender que a harmonização ela vem para integrar novos serviços e novos atendimentos para o nosso consultório. Então eu sempre falo assim que ela acaba sendo a cereja do bolo de muitos tratamentos. E a finalização com os tratamentos de harmonização, eles são muito bem sucedidos. Claro, quando o profissional sabe orientar o paciente, sabe realizar aí um bom planejamento e também quando ele entende o perfil desse paciente, porque existem pacientes que são mais abertos, para essa área e também outros que são mais discretos e gostam de um outro tipo de entrega de resultado. Então a gente entender também essa vontade do paciente faz muita diferença na nossa oferta e na nossa divulgação. É importante também levar em consideração que os insumos da harmonização, eles são mais caros do que alguns outros insumos da odontologia convencional. Então isso precisa ser precificado de forma correta e de forma justa. Por quê? O nosso investimento em estoque é um investimento muito alto,
né? E esse controle precisa ser muito bem feito. Mas também a venda, ela precisa ser feita de forma que você receba e consiga organizar a reposição e os seus pagamentos de forma correta, para não ficar nada para trás. Então, sempre eu gosto muito de avaliar a questão da taxa da maquininha, de quantas vezes vai dividir, de como isso pode ser feito, né? De a quantidade que o paciente vai comprar, por exemplo, né? De produtos. Eu consigo, às vezes, facilitar alguns pagamentos em relação a isso. Então, isso sempre precisa ser avaliado para a gente não ficar com uma janela, né, de recebimentos, e isso pode acabar prejudicando a gente em relação ao nosso controle. É muito importante também nós estabelecermos metas. A partir disso, a gente vai ter uma noção aí do nosso Prolabore e também de ter um capital de giro para reposição dos estoques, de ter uma noção de qual a lucratividade por procedimento e qual o custo real desse procedimento. Precisamos também analisar as taxas de conversão. Se você está fechando muitos tratamentos, se você conseguiu fidelizar esses pacientes, qual o motivo de você não ter fidelizado esses pacientes, e você sempre tentar melhorar em relação a isso. Eu tomo muito cuidado em relação às promoções, primeiro porque você acaba perdendo um pouco a credibilidade, e como a gente pode observar, no mercado da harmonização, por os custos serem muito altos e os valores sempre serem ajustados para mais alto ainda, é até um pouco mais complicado a gente estar oferecendo promoções com produtos que sejam produtos aí de excelência. Na ROF, em especial, é muito importante a gente ter um mix de soluções, porque cada rosto é um rosto, cada rosto conta uma história. E para cada paciente, o planejamento ele vai ser diferente, ele vai mudar bastante conforme a idade, conforme o sexo desse paciente, conforme as necessidades desse rosto. Então, a gente sempre estar estudando, aprimorando e aprendendo a trabalhar com todos os produtos que estão ali à disposição no mercado, isso traz, assim, uma amplitude, né, de ofertas para o nosso público. E também nós conseguimos oferecer produtos para diversos tipos de público. Por exemplo, se tem um paciente que tem uma capacidade financeira maior, um poder aquisitivo maior, ele vai realizar aquele planejamento por completo. Se o seu paciente, às vezes, ele tem uma outra realidade, ele não vai ficar sem tratamento por conta disso. Você vai adequar, você vai oferecer outros tratamentos para ele, mas ele vai ter também um resultado satisfatório. Não é por conta disso que você vai deixar de oferecer um produto ou que você vai deixar de tratar esse paciente. Eu gostaria de ressaltar que a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente vê nas mídias sociais. Por exemplo, vou citar o meu Instagram. Lá tá, não exponho pacientes. Porém, ao mesmo tempo, eu dou cursos livres e tem as turmas de especialização. Então, com esse público, é interessante divulgar os trabalhos que os alunos realizam, né, até para mostrar como é a técnica de ensino e a capacitação dos alunos, mas eu sempre mantenho a imagem do paciente preservada, porque eu não gostaria de ter o meu rosto exposto. Então, eu trago isso comigo, né? Mas isso é uma coisa minha. Tenham cuidados com fotos de antes e depois, porque muitas vezes aquilo não acontece de uma vez só. E a gente nunca sabe qual a quantidade que foi utilizada, qual material que foi utilizado. Existem fotos que podem ser manipuladas, que os ângulos podem ser manipulados, diversos aplicativos para que isso aconteça. Então, tomem muito cuidado em relação a esses antes e depois e também ao que vocês veem na internet de bonificação, de valores e parcelas, porque isso acaba desvalorizando o profissional que faz os procedimentos. E para finalizar, eu gostaria de deixar para vocês aqui 3 dicas de livros, tá? Para melhorar a gestão do seu consultório. Então, eu vou deixar a descrição aqui no link do vídeo.
e qualquer dúvida que vocês tiverem, eu me coloco aí à disposição para estar ajudando vocês e para a gente estar sempre evoluindo, né? Porque eu falo que é uma evolução constante, é um aprendizado constante. Cada curso que é ministrado, cada atendimento e cada planejamento que é realizado, ele é feito de forma muito consciente e ele é feito de forma muito humana. E a gente nunca pode perder esse lado nosso. Eu sei que para a odontologia, para nós dentistas, é muito difícil gerir, é muito difícil administrar. A gente não aprendeu isso na faculdade, mas a gente pode sempre estudar, ser melhores, né, nos dedicar a isso e ter aí um consultório, uma clínica de sucesso. Um beijo a todos vocês e aguardo vocês para mais vídeos. Até mais!